Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim, vamos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Irmãos, Deus é um Deus amoroso, misericordioso, justo, que nos exorta muitas vezes, mas que nos ampara, nos acolhe, nos ama de forma incondicional. E Deus é o Deus da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Nós não vamos a Deus se não for através de Jesus. E aqui a palavra de Deus, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertarei. Deus é o Deus da verdade. E a verdade a que se refere Jesus aqui nesse versículo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E é a palavra de Deus que pode nos libertar. Porque a palavra de Deus penetra o mais profundo das nossas entranhas e nos modifica, nos limpa, cumpre o seu propósito em nossas vidas, nos liberta daquilo que nos aprisiona. A palavra de Deus. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é o verbo. Irmãos, a palavra de Deus nos liberta, então não adianta nós queremos impor condições, impor as nossas vontades, o nosso querer a outras pessoas, achando que vamos ajudá-las, que vamos libertá-las. Nós podemos exortar, como o nosso Deus faz. O nosso Deus não impõe a vontade dele, ele exorta, ele avisa. Tanto que ele deixou a palavra dele escrita, para que ninguém alegue falta de conhecimento. E Deus é tão bom, é um Deus de paz que ele deixa tudo escrito. Tudo que nós pudermos vivenciar nesta vida está escrito na Bíblia. Tem sempre uma receita, tem sempre uma resposta. E a palavra de Deus é verdade. Então não adianta, voltando, não adianta a gente querer impor as nossas vontades, nosso querer, condições para outras pessoas para que elas mudem. Não vão mudar. Somente quando elas conhecem a verdade, a palavra libertadora, que é a palavra de Deus, é que haverá uma mudança. E não será uma mudança imposta, mas será uma mudança pelo entendimento da verdade, que é a palavra. Pelo entendimento da palavra que possibilitará uma entrega ao Senhor Jesus Cristo, possibilitará uma liberdade ao Espírito Santo, e assim o Espírito Santo trabalhará em cada um de nós e nos modificará, nos libertará daquilo que nos aprisiona. Temos coisas que nos aprisionam que nós sequer temos coragem de conversar com outros, com outrem, nós guardamos para nós no nosso coração, no nosso íntimo. Há outras coisas que estamos aprisionados e são visíveis a olhos nus. Por exemplo, os vícios ao cigarro, os vícios às drogas, né? Olha a Cracolândia aí como é visível. O vício à bebida alcoólica, né? Uma compulsão sexual, uma compulsão por doce, uma compulsão por uma comida, como o pessoal costuma dizer, um toque, são visíveis. E às vezes estamos presos a coisas que prejudicam não só a nós, como a terceiros. Mas nós somos incapazes de enxergar que estamos presos a isso. E outros de fora, outros que estão ao nosso redor, enxergam, percebem e tentam fazer com que venhamos nos libertar desses vícios, desses erros, nos libertar. Mas tentam impondo a sua posição, impondo o seu entender, tentam nos colocando regras, condições, não digo que regras e condições não são necessárias, são, mas nós estamos vendo de outro prisma. Então tentam impor condições, regras, tentam nos forçando a mudar.
porque não dá certo. Não adianta eu pegar uma pessoa que fuma, pegar um maço de cigarro dela e falar, não, você não vai fumar mais. Esse maço de cigarro vai ficar comigo. Ora, eu não vou estar com essa pessoa 24 horas por dia. Ela vai e compra outro cigarro. Não adianta eu pegar uma garrafa de bebida alcoólica, segurar e falar à pessoa, você não vai beber mais, um alcoólatra, um viciado em bebida. Lógico que vai. Não adianta eu pegar a droga e falar, vocês não vão pegar mais essa droga. Tá aqui comigo, eu vou guardar, vocês não pegam. Ou vou entregar para a polícia, vocês não pegam mais. Quando não estiver perto de mim, quando não estiver perto de você, vai fazer, com certeza. Porque a pessoa sente uma necessidade de praticar este ato. Porque ela está no erro, ela está no engano. Ela não conhece a verdade. A palavra de Deus é verdade. Quando a pessoa conhece a verdade, ela passa a ser liberta. Não por imposição, mas por vontade própria. A pessoa começa a perceber que não foi criada para ser dependente da bebida alcoólica, do sexo, do cigarro, das drogas, dependente de outras pessoas, porque muitas vezes pessoas são dependentes de outras pessoas. Então, à medida que elas conhecem a verdade, a palavra de Deus, e como já disse, tudo está na palavra de Deus, tudo que podemos vir a vivenciar nessa terra, a pessoa começa a perceber que ela não foi feita, não foi criada por Deus para ser dependente de coisa alguma, a não ser do próprio Deus. Então ela vai criando forças, ela vai entendendo que ela pode lutar contra aquilo, ou que aquilo não é necessário na vida dela. É engraçado que quando temos o Espírito Santo em nós percebemos que não precisamos, nós deixamos de precisar de certas coisas que antes precisavam. Por exemplo, se eu fumava antes, quando conheci a palavra de Deus, deixei de fumar. Eu nunca fumei, mas é só um exemplo. Se eu bebia, tinha que beber calor, quando tivesse calor para esfriar, refrescar, quando tivesse no inverno para esquentar, como já ouvi dizer isso. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço o meu Jesus, o meu Senhor, eu não preciso mais beber, eu sou liberta. E não é que é me imposto, é tirado à força, não. É automático, nós somos limpos de dentro para fora. Por quê? Porque à medida que conhecemos a palavra de Deus, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. E sem o Senhor não podemos nada, não queremos nada. Nós entendemos que Jesus veio como homem aqui na terra, sofreu e morreu por nós na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, deixou junto de nós o Espírito Santo, subiu para o Pai e deixou junto de nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo vai nos libertar de tudo que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai nos libertar de tudo que contraria a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos libertar de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos faz dependentes, de tudo que venha nos prejudicar. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos isso. Aprendemos que nós não precisamos de coisas que hoje nós achamos extremamente necessárias em nossas vidas. Hoje, eu digo antes de conhecer Jesus. É através da palavra que nós reconhecemos que Jesus veio em carne. É através da palavra que nós reconhecemos que Jesus é o único Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. É através da palavra, do conhecimento da palavra, e somos levados até a palavra pelo Santo Espírito de Deus, glória a Deus. Através do conhecimento da palavra, que nós sentimos vontade de conhecer mais e mais do Senhor Jesus, de seguir os passos de Jesus. É através da palavra de Deus que nós nos aproximamos muito mais de Deus. E aí vamos conhecer a palavra. E nessa palavra nós vamos ver a verdade. Que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros com Jesus Cristo, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que nós somos livres, fomos criados para sermos livres e não dependentes, que nós temos poder pelo nome de Jesus, pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, todo o poder do mal. Isso quer dizer que nós não precisamos estar dominados por mal algum. Seja vícios de bebida, cigarro, prostituição, luxúria, seja compulsões sexuais, compulsões alimentares, nada. Não precisamos estar presos a pessoa alguma, preso no sentido de ser dependente, de não poder viver sem aquela pessoa, se viver 24 horas em função daquela pessoa. Nós vamos perceber que nós somos livres,
A palavra nos revela essa liberdade. Porque verdadeiramente pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então vamos entender também que não devemos aceitar acusações. Vamos entender também através da palavra de Deus que devemos ouvir tudo, mas reter somente o que é bom. E assim, muitas mágoas, muitas tristezas que chegam até nós não vão chegar, porque nós conhecemos a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade, a palavra de Deus, porque à medida que conhecemos a palavra de Deus, vamos nos sentindo mais fortes, mais fortalecidos e mais livres, menos dependentes. E vamos conseguir tomar decisões guiadas pelo Santo Espírito de Deus, guiadas pela palavra de Deus, que passará a ser a nossa regra de fé, a nossa regra de vida. É a verdade que nos liberta. Não adianta impor, não adianta forçar, não adianta. O nosso Deus não nos força, o nosso Deus não impõe nada. Ele deixou escrito, Ele é Deus de paz. Mas o máximo que Ele faz é nos exortar e nos apresentar a sua verdade, a sua palavra, que é a real verdade, que é a real palavra, que deve ser guardada em nossos corações, praticada por nós. Mas nós que temos que decidir se queremos ou não conhecer essa verdade. Mas à medida que conhecemos, não dá, irmãos, não dá para conhecer a palavra de Deus e continuar nos erros, e continuarmos com os medos, e continuarmos dependentes. Não dá. Dependentes de vício, de tudo que eu já falei, não dá. Porque a palavra de Deus, ela penetra, como já disse, o mais profundo das nossas entranhas. Ela faz a diferença, ela abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos realmente enxergar a verdade. E a primeira verdade é saber quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, contra o qual não há poder, o que nunca nos deixa, o que nunca nos abandona, o que nos ouve, o que fala conosco, o Deus do impossível. E depois, através dessa verdade, vamos conhecer quem somos nós, filhos, herdeiros, cordeiros de Jesus Cristo, menina dos olhos de Deus, instrumentos na mão do Senhor, amados pelo Senhor, guardados, protegidos pelo Senhor. E à medida que a gente conhece a palavra de Deus, a verdade, irmãos, a nossa vida começa a ser transformada. Não porque alguém falou, não porque algo nos foi tirado, não porque fomos enclausurados, não porque estamos sendo forçados, mas porque os nossos olhos espirituais se abrem e nós passamos a conhecer o verdadeiro Deus. Nós passamos a conhecer os propósitos de Deus para nós. Nós passamos a ter novos propósitos em nossas vidas. Nós passamos a conhecer a palavra de Deus como um remédio para usarmos diariamente em nossas vidas, como uma regra de fé, como eu já disse. A palavra é a verdade. É a palavra que nos liberta. É a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Ela cumpre o fim que lhe apraz. A palavra de Deus não saiu da boca de Deus simplesmente de forma inconsequente, simplesmente para estar aqui na Bíblia. A palavra de Deus saiu da boca de Deus para fazer a diferença em nossas vidas. A palavra de Deus saiu da boca de Deus para guiar as nossas vidas, para guiar os nossos passos, para guiar os nossos atos. A palavra de Deus se cantará surias me parte malasu rete me porte você de camaraste lorecitos me porte você de surishalai astores me porte você de miraste lores me porte você que se miraste lores tai como rechevitas sou Jesus de sírios vitos como rechanai aqui de surias nos chos me porte maio vai me parte tuires aqui de los mihameres lores vitas você Jesus de sírios se cantará surishalai. A palavra de Deus saiu da boca de Deus para nos dar paz, para nos dar alegrias, para nos ensinar a vivermos nessa terra nas horas difíceis, nas horas das dificuldades. A palavra de Deus saiu da boca de Deus para nos guiar em cada segundo, em cada dia de nossas vidas. E há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus se cumpre, cada letra da palavra de Deus se cumpre em nossas vidas.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas como eu vou conhecer a verdade? Simples. Primeiro lugar, se achegue ao Senhor Jesus Cristo. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entra no seu quarto, abre a porta e fala: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero conhecer mais de Ti. Perdoa todos os meus pecados, me aceita ao Teu lado, porque eu aceito ao Senhor como o único Senhor e Salvador e eu quero seguir os Seus passos. Escreve meu nome no livro da vida e faça de mim um instrumento poderoso nas Tuas mãos. E você vai sentir a paz que você nunca sentiu. Faça de todo o coração, não da boca para fora. Você vai sentir a paz que nunca sentiu, porque o Espírito da paz vai habitar em você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a partir daí você vai ler a Bíblia. E você vai perceber que você já não está lendo a Bíblia da forma que você lia antes, simplesmente pegar e ler. Você vai começar a ler a Bíblia. E aos poucos você vai perceber que Deus, o Espírito Santo, vai te dando entendimento. E quando você menos perceber, você está praticando essa palavra. Quando você estiver no erro, você ouvirá, você lembrará da palavra que está guardada no seu coração. Você deixará de praticar. Você lembrará que você é filho do Deus, filha ou filho do Deus Todo-Poderoso. Que em nome de Jesus você pisará serpentes, escorpiões sobre todo o poder do mal. Que Deus não te fez para ser dependente de vícios, de pecado, mas Deus te deu o poder, o direito de usar, o direito e a graça de usar o nome de Jesus, que sai poder de Jesus, que já venceu tudo lá na cruz. Que você tem junto de ti o Deus Todo-Poderoso, eu sou, contra o qual não há poder. E você, quando você mesmo perceber, você vai parar e vai falar: ué, eu não estou fazendo mais isso aqui. Nossa, eu não estou mais com vontade de fumar. Isso eu falo porque eu tenho testemunhos. Um rapaz veio no escritório e fumava. Enquanto eu falava com ele, jogava fumaça nos meus olhos. Jogava fumaça nos meus olhos. E a ponto de me incomodar, porque eu tenho uma alergia. Eu parei, orei em espírito, falei com Deus: Senhor, faz com que ele pare de fumar. Falei: Satanás, você não vai me afrontar mais através desse rapaz. Falei bem baixinho: em nome de Jesus eu te repreendo. Aí ele apagou o cigarro. Aí ele veio assim: se esse Deus é Deus mesmo, então ele vai me fazer parar de fumar. Eu falei: olha, ele falou: tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você vai parar de fumar. Porque isso para Deus é nada, ele tira de você no segundo, mas você tem que crer, porque Deus não te força a parar de fumar. Aí ele falou: então eu quero entregar a vida para Jesus. Pegou, entregou, fizemos a oração de entrega, tipo mais ou menos como essa oração que eu passei para vocês agora. Eu falei: entra no seu quarto, fazer essa oração. Mas ele fez de todo o coração. E aí ele saiu do escritório e foi até a padaria para tomar um café. E sempre que ele tomava o café, ele fumava. Então, a hora que ele foi fumar, ele se sentiu mal, não gostou do cigarro, não quis. Falou: não quero. Ele mesmo jogou massa e voltou aqui e falou: olha, eu quero seguir esse Jesus de todo o coração mesmo, porque ele me libertou do cigarro. Eu falei: mas ele só te libertou porque você decidiu seguir ele. Você não precisa seguir, fazer outra oração. Você já está seguindo. Agora que você tem que conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus e se aproximar cada vez mais de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você é liberto, mais próximo você está de Deus. E assim foi. Depois ele se batizou, foi diácono, voltou, colocou um olho de vidro que ele precisava colocar, que ele não tinha um olho, arrumou serviço que ele estava desempregado e nunca mais fumou, aliás, nunca mais fumou. Então, quando a gente segue, lê a palavra, tem comunhão com Deus, medita na palavra, a gente vai lembrar da palavra nas horas ruins e vai saber como agir. Um exemplo também, fui assaltada no escritório, não nesse escritório, em outro escritório, e o rapaz pegou telefone, na época era cara, pegou livro, pegou máquina de escrever, tudo coisa assim, e estava tentando me estuprar. Me mandava sentar no sofá, eu levantava, me mandava sentar com uma peixeira desse tamanho, de verdade, e punha aqui. Aí eu não sabia o que fazer, eu só pensava: não posso ficar sentada, porque se eu ficar sentada eu vou perder as forças, ele vai ter mais força que eu tenho que ficar em pé, eu tenho que ficar me desvencilhando dele. Ia pra cá, e ele com a peixeira: senta no sofá, que ele queria me estuprar. Aí na hora eu lembrei, porque o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus, mas para isso precisamos ter contato, ler a palavra, buscar, meditar a palavra, buscar a palavra. Aí o Espírito Santo falou: em meu nome,
expulsará demônios. Eu disse: Satanás, seus demônios, ó potestade maligna, tudo que está aqui pertence a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Você não toca nos ungidos do Senhor. Então pega tudo que é teu e bate em retirada em nome de Jesus. Falei, assim, em frente o rapaz que estava com a peixeira aqui em mim. Aí ele, perdão, pôs tudo no lugar e foi embora. Mas eu lembrei da palavra. Eu lembrei da verdade. E a verdade é que em nome de Jesus nós podemos expulsar demônios. E a verdade é que os demônios têm que ouvir o poder que há no nome de Jesus. E a verdade é que analaste tores me portevosa la surriche me camalaste doreste Deus me parrablaste doreste ne canta la surriche nai. Los tores me pai abraste tori gemereche ne canta la surri Jesus de soles vita socosomereche ne canta la surri mai. A verdade é que o Satanás e seus demônios não podem sobrepor o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse que em nome dele nós expulsaríamos os demônios, curaríamos enfermos, libertaríamos cativos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, a verdade nos livra do mal. A verdade nos conduz para o caminho que Deus espera que venhamos trilhar. A verdade nos conduz para o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade nos torna instrumento poderoso na mão do Senhor. A palavra de Deus é verdade. Você quer viver na verdade? Você quer deixar de ser dependente desse vício que você tem, desse hábito que você tem, que você acha que não está prejudicando ninguém, mas o primeiro a ser prejudicado é você, depois as pessoas que estão ao seu redor? Conheça a verdade. Medite na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como verdade. Não fique achando desculpa ou tentando colocar a palavra como aplicável aqui, não aplicável ali. Tenha a palavra como regra de fé. E decida no seu coração viver o que está na palavra. Não sair nem para a direita, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se proponha. Conheça a verdade. E você será liberto. Conheceremos a verdade e seremos libertos. Teremos uma vida de paz. Saberemos decidir na hora que devemos decidir. Saberemos agir quando precisarmos agir. Você crê? Conheça a verdade e você será livre. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ninguém pode mudar você e muitas vezes nem você mesmo, mas através da palavra de Deus, você se achegará a Deus. Você dará liberdade ao Espírito Santo. Você usará o poder, o nome de Jesus. Você estará sob a graça de Deus. E você conhecerá a forma que você deve viver, o que Deus espera que você viva, para que você tenha paz nessa terra. Deus abençoe grandemente a forma que Deus quer que você viva, para que você seja livre nessa terra. E ninguém precisa impor nada a você, e você não precisa estar subjugado a nada. Deus abençoe a todos, final de semana abençoadíssimo. Bom estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.